Abra sua Bíblia nesse momento, no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus 21. Temos pregado uma série de mensagens sobre vida no Espírito, mas entendendo, da proximidade da semana chamada Santa, que agora com esse domingo se inicia, trazemos essa palavra voltada para o domingo, que os católicos chamam de domingo de Ramos, e nós, nessa semana agora, na sexta-feira, vamos ter toda a comunidade cristã, parando para refletir o momento da paixão de Cristo. E no domingo, de hoje a 8, o domingo que nós chamamos de domingo de Páscoa, que é atribuído ao dia que Jesus ressuscitou. Então eu quero ler alguns textos a partir do versículo 1 do capítulo 21 de Mateus. Capítulo 21 de Mateus, a partir do versículo 1. E quando aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, ou eis que vem o teu rei, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Amém, irmãos? Meus queridos, esse texto, narrativa do Evangelho de Mateus, é muito interessante, como toda a Bíblia o é. Mas o que nos chama a atenção é que se aproximava o dia da crucificação, e Jesus, ele propositalmente, ele se conduz a Jerusalém. Se você que é leitor da Bíblia, você há de notar que as idas de Jesus a Jerusalém eram pontuais. O círculo de andança dele era Cafarnaum, ele se expandiu um pouco mais indo aos povos samaritanos, mas o centro da ação de Jesus, do ministério de Jesus, era em Cafarnaum. Inclusive, ele possivelmente tinha uma casa em Cafarnaum, porque um dos textos bíblicos diz que ele entrando em casa, então alguns comentaristas dizem que Jesus não era esse precursor aí do movimento, do pessoal sem teto, não. Ele tinha um lar. Ele tinha casa de amigos, ele tinha a sua residência, possivelmente, além daquela casa de Maria com os seus irmãos. E Jesus agora, propositalmente, ele se conduz a Jerusalém, porque Jerusalém seria o palco, a partir desse momento, de todo o cenário de prisão, embora foi preso nos arredores de Jerusalém, Getsemane, mas seria do julgamento e da crucificação de Jesus. E ele ordena a esses discípulos, esses 2 discípulos, que fossem e pegassem 2 animais, jumento e jumentinha. A gente que é aqui da cidade,
só quem nasceu no interior mesmo sabe a diferença, às vezes, de burro, de jumento. Não é? Sônia sabe muito bem, como ela nasceu no campo, a gente tem dificuldade de identificar. Mas uma coisa é certa, mesmo sem você saber que tipo de animal é. Não era comum os reis, não é, entrarem numa cidade, vindo de uma batalha, ou se conduzindo diante do entrar e sair das cidades, porque as cidades eram muradas. Não era comum, em hipótese alguma, nenhum rei usar jumento e jumentinho. Não era o transporte adequado para o rei. Rei geralmente, não é, usavam os cavalos, porque eram potentes, eram de galope, não é? Mostrava a imponência, e cavalos de raça, diferenciais, próprios para alguém à altura do rei. E esse rei, não é, Jesus, ele ordena aos discípulos que tragam 2 animais que não eram apropriados, vamos dizer assim, para que esses reis se conduzissem para a entrada e saída de uma cidade. Mas isso é proposital, irmãos, em relação a Jesus. Não apenas para que se cumprisse a palavra do profeta, que diz que Jesus viria justamente num tipo de animal desse porte, mas mostrar claramente de que Jesus era um rei, que não era um rei que veio destronar César. Ele não veio acabar com o Império Romano, destronar César, instaurar um governo terreno, um império terreno. Nada disso. Quando Jesus coloca a sua disposição, a sua vida à disposição para se entrar no jumento, no jumentinho, ele está dizendo de fato que ele é um rei diferencial, é um rei manso e humilde, é um rei que não vem para trabalhar com aspecto político, territorial, embora tenha sua importância política, as questões terrenas, mas o reino de Jesus é dentro do coração das pessoas. O reinado de Jesus, esse rei que veio e que nasceu, não é? E viveu entre nós, e foi prometido antes mesmo de que nós tivéssemos ideia daquilo que os evangelhos relatam, porque a narrativa de Gênesis, quando é colocada diante da mulher, de que eis que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, isso não se trata, irmãos, de mim e de você. Os comentaristas bíblicos chegam claramente a uma conclusão de que estava se tratando de Jesus, a semente da mulher, aquele que seria dentro do propósito de Deus para vir e morrer pela humanidade, para que pudesse fazer essa religação entre Deus e homem, Jesus Cristo, o Rei. Mas o reinado dele é o reinado dentro das pessoas, no coração. Por isso que nós temos uma explicação muito bem, não é, já definida em relação ao reino de Deus. Reino de Deus é domínio de Deus dentro da gente. É quando Deus domina, é quando Deus orienta, é quando Deus faz as mudanças necessárias dentro de uma vida. E Ele faz isso diferente, de maneira diferente, da que os imperadores e os reis, né, faziam. Porque se atacava uma cidade, se entrava, se sitiava e tinha toda uma estratégia bélica. Mas Jesus não. Jesus, ele está à porta e ele bate e ele entra e ele faz de maneira muito cordial, embora muito também clara, muito bem definida pela ação do Espírito Santo, que é o agente de conversão. Eis que o teu rei vem aí, não como rei terreno, mas com a aparência de um rei humilde. Por isso que Jesus falando, ele disse: olha, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Vocês estão cansados, sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. As palavras de Jesus como rei eram palavras dirigidas ao coração das pessoas. As pessoas eram buriladas, mexidas profundamente nas suas vidas, através do ministério de Jesus. E esse rei vem justamente com esse propósito, irmãos. E nos chama a atenção de que na entrada de Jerusalém, essa multidão começa a aclamar Jesus como rei. A multidão estava acompanhando o ministério de Jesus
não é? Quase que sempre. Até porque era beneficiada, como falamos em outra mensagem, não é? Lá do Evangelho de João, quando Jesus termina com aquela palavra maravilhosa, ele dizendo, não é, que, de fato, os discípulos, vocês vão correr também, vão sair, porque eu estou dando um discurso pesado. E aí Pedro vem e diz, Senhor, para onde nós iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Então a multidão estava ali, porque a multidão era beneficiada com o pão, com o alimento, não é? A multidão era beneficiada com as curas que Jesus realizava. Aquela multidão estava sedenta também pelas palavras que aquele homem de Nazaré falavam para as pessoas. Aquilo ali mexia com eles. E esse povo, essa multidão agora estava aclamando, e Jesus rei, e permitiam que as crianças, quando Jesus se dirige ao templo, um texto mais adiante, essas crianças começam a entoar louvores. Isso faz com que os fariseus, né, naquele momento ali, interrogando Jesus, dizendo, vocês não estão vendo o que esses meninos estão cantando aqui? Eles estão dizendo que você é rei, eles estão dizendo que você é Deus, eles estão dizendo que você foi o enviado, é o Messias. Você não vai brigar com eles, não, você não vai impedi-los. Nós chegamos a uma noção bem clara, irmãos, de que aquela multidão, é claro, ela estava envolvida por a ideia de um libertador. Até porque a maioria, e Mateus escreveu para judeus, a maioria daquele povo ali eram povos hebreus, judeus, e eles estavam sendo massacrados na sua própria terra. E eles veem em Jesus a figura de alguém que pode trazer solução para os problemas que eles estavam enfrentando. E começam a clamar o rei, e começam a proclamar em alta voz, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na mentalidade judaica, Jesus, daquele povo, Jesus de fato era o profeta enviado. Jesus era o Messias, Jesus era o prometido. Mas, irmãos, o que nos chama a atenção, quando a gente vai andando a Bíblia, é que Jesus, justamente quando vem, ele vem, mas ele não se conduz ao palácio do imperador, de César, para sentar no lugar de César. Ao contrário, ele é julgado por Pilatos, e ele se conduz até a cruz. Porque era propósito de Jesus, do plano de Deus, de que Jesus fosse até a cruz. Na visão de algumas religiões, não sei se você sabe disso, né? Jesus ele fracassou porque justamente ele morreu na cruz. Alguns fazem uma leitura totalmente equivocada de que Jesus tinha tudo para ser um rei, ele veio trazer de fato um império maravilhoso, era um grande governante, mas ele fracassou na cruz. Veja que leitura totalmente equivocada do que nós temos do Evangelho. Porque justamente na cruz, e note que Jesus não hesitou em nenhum momento em se dirigir até a cruz, era na cruz o grande palco, irmãos, da nossa salvação. Era na cruz. E Jesus não se dirige para destronar César, até porque as condições no momento não eram do contexto daquele. Nós já explicamos que ele veio de maneira definida, com propósito, para trabalhar no coração, para mexer com o coração, para libertar o coração humano. E ele vai até a cruz. E ele se conduz até a cruz. Eis que vem o teu rei, irmãos, para ir até a cruz. Jesus se dirigiu até a cruz, e nessa vinda dele, claramente isso ficou definido. Todos os passos de Jesus se conduzir até a cruz. Mas, irmãos, nós entendemos também que esse rei que vem, terreno, esse rei que aqui conviveu durante 33 anos, esse rei que morreu, mas que ressuscitou, e que foi assunto aos céus, como diz claramente no livro de Atos, no capítulo 1, esse rei também, para nós que nós não estávamos lá naquela subida dele, quando foi aos céus, diante de uma multidão de quase 500 discípulos. Mas para nós, igreja, hoje, em pleno século XXI, comprados, lavados, remidos pelo sangue dele,
influenciados positivamente, maravilhosamente pela ação do Evangelho, hoje nós também sabemos que o Rei vem. Não vem mais para nascer numa manjedoura, não vem mais para ir até a cruz, mas vem o Rei para fazer a consumação das coisas. Eis que Jesus virá, meus irmãos, e isso é uma palavra para a igreja, eis que Ele virá de forma clara, como os evangelhos relatam, visivelmente, porque há quem diga que Jesus já veio, não é, silenciosamente e invisivelmente, nenhuma base bíblica temos para isso. Teve gente até que já marcou a data da volta de Jesus, com dia, com mês e que ano, gente inclusive dentro do círculo evangélico, mas que estava equivocado redondamente, porque nós não sabemos essa data, mas temos os prenúncios da vinda de Jesus. Há quem se diga, e a história relata isso, de que de uma dessas datas marcadas nos Estados Unidos, teve gente que ficou inclusive já nos telhados da casa, vestidos de branco, não é, esperando o retorno de Jesus, porque alguém disse que Jesus ia voltar naquele dia. Às vezes a gente fica até preocupado quando a gente ouve falar e vê a história em relação a esses fatos, porque hoje, se o crente não tiver uma fundamentação bíblica, doutrinária bem firme, ele é levado por pessoas que falam muito bonito, por eloquência pastoral, por o fazer algum milagre, ou aparentar fazer algum milagre. E isso, irmãos, alguns vão nesse meio. E pegam o caminho daquilo que a Escritura não diz. Mas, meus queridos, o Rei vem, e isso é muito, muito contundente nas Escrituras. Um dia para dizer a esta igreja que agora não há mais necessidade de continuar aqui nessa terra, por mais que nós gostemos daqui, por mais que nós temos a importância, não é, de estarmos aqui, por mais que tenhamos uma vida aqui que nos apraz na terra, mas sabemos que ninguém aqui que crê claramente na graça e no amor de Deus, tem um propósito claro, definido para as suas vidas, nós sabemos que nós não somos eternos em ficarmos aqui. Existe uma esperança gloriosa do retorno de Cristo Jesus. Existe uma esperança maravilhosa em cada coração aqui, irmãos. De um dia nós estarmos com Cristo para sempre. Até porque tudo isso aqui vai passar. Tudo isso tem o seu tempo limitado. Quando vivemos muito, chegamos a 100, aos que chegam lá, anos. E depois? Mas a igreja do Senhor tem uma promessa gloriosa em relação à vinda do Rei. Eis que um dia esse céu há de se rasgar. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Ou nós iremos, como falamos sempre, ou nós iremos à sua presença. Céu acontece, irmãos, para nós, quando Jesus vem, o Rei vem, e aqui alguns gostariam de, quem sabe, estar presentes nesse grande dia, não é? Ou quando nós vamos ao encontro do Rei. Alguns irmãos nossos já partiram para o encontro do Rei, não é? E eles desfrutam da graça, da maravilhosa presença desse Rei. Essa é uma palavra para a igreja, onde a gente possa ter claramente, irmãos, a esperança, nutrida esperança de um retorno de Cristo, de uma volta de Cristo. E que isso, cada dia, a igreja não perca a dimensão de olhar para as coisas do alto, não é? Porque tudo isso um dia há de passar. E nós um dia veremos o Senhor face a face. Como aquele hino bonito, não é? O rosto de Cristo. Um dia veremos Jesus face a face. Que o Senhor conforte o nosso coração, alerte o nosso coração, nos dê ânimo nessa esperança, porque parece que nós notamos que a igreja tinha dois polos muito grandes. Um era o polo de muitas vezes focar no viver com Cristo, mas às vezes esquecíamos de valores daqui da terra, não é?
E agora inverteu-se todo o eixo. As pregações muito poucas em relação ao céu, a volta de Cristo, e nós estamos acostumados, gostamos muito, as pregações todas, o que nós abrimos de internet, de textos, de artigos, são tudo voltados para como viver bem na terra. Isso é bom, mas não nos enganemos. Existem coisas que o olho não viu, os olhos não viram, existem coisas que nós não ouvimos, existem maravilhas do Senhor nos aguardando no céu. E se você me perguntar, pastor, como será lá? Eu não sei. Sei que será glorioso, porque Jesus vai estar lá. E céu é o lugar onde Jesus está. Então que a igreja do Senhor se alerte em relação a isso, a gloriosa volta desse rei, não é? Ele não virá, assim como o povo judeu está esperando, ainda a volta de Jesus, do Messias, a vinda do Messias. Não, irmãos, já veio, já se cumpriu, agora virá como rei para consumar, não é, toda a sua história. Amém, irmãos? Nós vamos, nesse momento, orar, agradecer a Deus, porque existe essa gloriosa esperança da vinda do Rei. Senhor Deus, muito obrigado nessa manhã. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor veio, e veio nascido de mulher, veio para viver entre nós como homem, conhecedor das nossas fragilidades, conhecedor, Senhor, das nossas limitações. E aqui foi tentado em tudo, sem pecado. E nós te louvamos, porque foi até a cruz. Esse que o rei foi crucificado, mas ressuscitou o terceiro dia, como diz as Escrituras. E um dia há de voltar para buscar a tua igreja. Essa é a essência do Evangelho, puro e simples, Senhor. Que esta igreja, que a igreja do Senhor, possa estar firme na esperança gloriosa de tua volta. E que por mais, ó Deus, que planejemos aqui na terra, nós possamos sempre estar fazendo a leitura das coisas eternas, dos valores eternos, e olhando para o alto, como diz a tua palavra, olhando para cima, ó Deus, para aquele encontro maravilhoso. Prepara a tua igreja para aquele grandioso e glorioso dia. Se alguém está indeciso entre nós, brincando de ser crente, querendo fazer uma brincadeira com as coisas e os valores eternos, que em nome de Jesus, a atitude seja tomada nessa manhã, para que, ó Deus, haja uma decisão por Cristo, porque o tempo urge. Ó Deus, essa é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus.